Na palavra de Deus está escrito: de graça recebeste, de graça dai. Ajude-nos a compartilhar o Evangelho. Dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Obrigado. Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Êxodo. Êxodo. No capítulo 26. A partir do versículo 1. Afora toda a polêmica que possa ocorrer com o tema da justificação pela fé, que é o tema certamente que atingiu em cheio a Igreja Adventista do Sétimo Dia, e obviamente é o tema que movimentou Lutero a se levantar poderosamente, iniciando aquilo que nós conhecemos como o período da Reforma, do qual inclusive nós herdamos o nome protestantes, e um protestante só é protestante quando ele protesta, né? Lutero protestou contra os erros papais da época, e nós fomos chamados para novamente erguer uma bandeira que foi deixada, infelizmente, né, a bandeira do nosso amado mestre Emmanuel, nosso Salvador. Essa bandeira foi jogada por terra, de tal maneira que hoje não se sabe nem o que é ser um protestante. As pessoas não têm ideia hoje mais da diferença entre um protestante, entre um evangélico, entre um católico e entre um pentecostal. E por que isso ocorre? Porque se perdeu o sentido da missão que se tem. Nós somos uma classe protestante. E somos protestantes porque protestamos contra os erros que infelizmente têm levado almas cativas ao inferno. E aí, quando nós olhamos ao passado, e é um fato que nada temos a temer do futuro, desde que não nos esqueçamos como Deus tem nos conduzido no passado. Nós vamos ver este homem, Lutero, levantando uma bandeira, na época única, né, protestando, por vezes até sozinho praticamente, contra os erros papais. E obviamente esse é o nosso chamado. Mas afora toda a polêmica voltada para o assunto da justificação pela fé, será, irmãos, que a justificação pela fé tem que ser tão difícil? Será que ela tem que ser tão complexa? Eu gostaria, por isso, nessa noite, de convidar os irmãos para que a gente verificasse esse ABC maravilhoso do Evangelho e de uma forma, quem sabe, numa abordagem um pouco mais simples, que até uma criança poderia entender. Quando, imediatamente após o pecado, é um erro imaginar, porque nós somos muitas vezes, inclusive, questionados. Espera aí, vocês são o povo da lei, nós somos o povo da graça. Nós ouvimos muito isso. O pentecostal, o evangélico, ele tem essa ideia de que antes era pela lei e agora é pela graça. E não é assim. Desde o pecado que Adão comete, imediatamente entra em cena a graça de Cristo. Naquele pequeno cordeiro, primeiro que morre, o primeiro cordeirinho que morre, já era uma poderosa pregação sobre justificação pela fé, mostrando que as folhas de figueira ou as obras próprias do homem não poderiam mais resolver o problema do pecado. Imediatamente ele é coberto com a pele do cordeiro, Eva também, obviamente, e a primeira pregação sobre justificação pela fé acontece de uma forma muito prática. Então, Êxodo 26, ao passar do tempo, Deus vai mostrar uma outra realidade também, que será entendida através das cores. Deus não faz nada por acaso. É por isso que Deus precisa de pessoas extremamente fiéis. Desde o início,
ele sempre precisou, entre aspas, porque Deus não precisa do ser humano, mas aqueles que querem se consagrar à obra do Senhor, aqueles que querem pregar o seu evangelho, precisam entender em primeira instância que é preciso fidelidade irrestrita, mesmo quando você não compreende o que ele te pede. Mesmo que você não compreenda o que ele te pede, você precisa ser fiel, né? Por isso ele chama um homem que nas suas primeiras palavras demonstra como deve ser todo aquele que quer realmente servir a Deus. Humildade e entender que é incapaz de levar a obra que Deus lhe põe sobre os ombros. A incapacidade ou, né, a confissão da incapacidade é o que realmente mostra que há naquele coração humildade suficiente para ser usado por Deus. Às vezes as pessoas me dizem, mas irmão Rogério, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Amém. É por isso mesmo que Deus te chamou então, porque você não sabe. Porque se soubesse, você faria com as tuas mãos. Quando não sabe, Deus vai agir, né? Porque é tudo que Deus precisa, que a gente diga, Senhor, eu sou incapaz. Como Moisés, Senhor, nem falar eu sei. Então é você mesmo que eu quero, Moisés. Eu quero pessoas que não saibam falar, porque aí eu vou falar, né? E quando a gente infelizmente imagina que tem autossuficiência ou conhecimento ou sabedoria para ser usado por Deus, nós temos que ser descartados. Deus não pode usar aquele que realmente acha, né, que é melhor, que pode, que é capaz, né? Êxodo capítulo 26, então, Deus dá uma ordem bastante simples, né, de como deveria ser feito o tabernáculo, né? Diz, o título é As Cortinas do Tabernáculo. Obviamente que os títulos não são inspirados, mas, né, por vezes não há problema em citá-los, né? 26:1. E o tabernáculo farás de 10 cortinas de linho fino torcido e pano azul, púrpura e carmesim, com querubins as farás de obra esmerada. Quando se fala do tabernáculo, né, e mesmo tudo aquilo que envolvia o santuário, haviam lições específicas que Deus queria mostrar ao povo de Deus. E aqui Deus mostra cores específicas que Ele quer. Veja que aqui já cai por terra qualquer ideia de que você pudesse em algum momento usar o teu gosto pessoal. Mesmo nas coisas de Deus, as cores têm a sua função. Deus não escolhe por acaso e tudo que Ele pede com um objetivo. Absolutamente todas as linhas da Bíblia, elas têm duas funções. Uma, mostrar a nós quem é Deus. Essa é a primeira função. Jesus, como verbo da vida, veio para mostrar quem era o seu Pai. Que, obviamente, já na época, né, havia uma ideia completamente equivocada de quem era esse Deus de amor, né, e o resultado desse conhecer o caráter de Deus é a salvação. Pode parecer absurdo a nós, mas a salvação do ser humano é um subproduto do conhecimento de Deus. Não há como alguém se perder conhecendo a Deus, mas você pode se perder buscando a salvação sem conhecer a Deus. Por quê? E a vida eterna é esta: que a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Você pode ter tanta vontade de se salvar e esquecer-se que a vida eterna não é algo, mas sim alguém. A vida eterna não é algo, é alguém. Por isso nós vamos encontrar a Bíblia colocando brilhantemente também: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Então muitas pessoas hoje se debatem desesperadas procurando encontrar a salvação, quando, né, se entendessem que a salvação não é o que faz ou deixa de fazer, mas se tem ou não tem a Cristo, ela encontraria o princípio base da salvação e da justificação. As obras são tão somente o resultado desse encontro, porque Cristo, ao ser encontrado, Ele vai operar no coração essa mudança. É Ele quem vai fazer a obra, tão certo como quando Ele disse: o Pai faz as obras em mim. Finalmente, né, nós vamos entender essa premissa também. Mas aqui foi pedido que se fizesse, né, a própria entrada do santuário deveria ser feita com 4 cores básicas, que eram carmesim ou vermelho, azul, certo? O branco e a cor púrpura.
Eram essas cores que deveriam ser feitas ali, né? E embora diga-se, né, e nós temos que, a nossa luta hoje é muito mais para desmistificar o erro, tirar o erro que foi colocado, né, esse entulho de tradições e dogmas no coração das pessoas, do que propriamente colocar a verdade. Por isso Jesus também disse, olha, é preciso um novo nascimento. Conversando com Nicodemos, ele diz, Nicodemos, se você, o quê? Se você não pode ver o reino de Deus. Vejam, a cegueira infelizmente hoje está tão grande, e Nicodemos não é um exemplo único, Nicodemos é um exemplo dos pastores de hoje, sem dúvida nenhuma, da grande massa de líderes de hoje, que não podem ver o reino de Deus, não enxergam o reino de Deus, como ele é composto e como ele é realmente apresentado. É claro que há exceções, irmãos, sempre haverão exceções. Deus sempre terá um povo, Deus sempre terá gente, Deus sempre terá líderes, Deus sempre terá pastores que realmente, né, conhecem isso. Mas Nicodemos era um exemplo clássico daqueles que pertenciam ao Sinédrio, daqueles que haviam infelizmente aprendido nas escolas de teologia corrompidas. E quando Nicodemos insiste, inclusive, Jesus vai mais fundo. Nicodemos, se você não nascer da água do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Que fique claro, Nicodemos, para você, você não consegue ver e não consegue entrar. E aí, claro, é mostrado a ele a necessidade de um novo nascimento. Remendos não vão resolver o problema do pecado. É preciso um novo nascimento, né? Então, a justificação pela fé apresentada pela primeira vez tinha, repetimos, 4 cores básicas. E embora muitos pensem que o Espírito de Deus não trabalhava na época, o Espírito de Deus já trabalhava. Essas cores, elas têm uma função específica no que poderíamos chamar hoje de cromatologia divina, né? Alguém diria, mas esse termo não está na Bíblia. Então esqueçam o termo cromatologia divina e fiquemos apenas com o propósito de Deus através das cores que ele escolheu, uma vez que tudo que ele fez para nos ensinar, né, lições que deveriam ser perpetradas. Quem lembra qual é o trabalho do Espírito de Deus primário? Vocês lembram? O Espírito de Deus, primeiro ele convence de quê? E depois? E depois? O Espírito de Deus convence do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o trabalho que ele fará usando sempre os instrumentos de Deus. Paulo diz o quê? Eu não conheceria a cobiça se o Espírito não me dissesse? Não. Eu não conheceria a cobiça se a lei não me dissesse. Então a lei é um instrumento de Deus para, pelo Espírito de Deus, convencer você do que é pecado, não de que você é um pecador, certo? A lei vai mostrar para você o que é pecado, né? E em que você peca. Então, por um momento, nós estamos agora lá no santuário, todos nós somos aquele povo hebreu, né? E nós estamos ali. Qual era a primeira lição? Pecou. É a mesma que aconteceu com Adão. Mesmíssima lição. Adão, folhas de figueira não vão resolver o teu problema. Você precisa da justiça de Cristo. Você precisa da graça. Você precisa de um favor que você não merece. Favor imerecido, né? Essa era a primeira lição. Então, agora você está lá. Eu e você pecamos. O que é que você precisava fazer? Você precisava, em primeiro lugar, ter o cordeiro, né? Essa era a primeira lição. Quem era o cordeiro? Cristo, certo? Então, a lição era muito simples. Você, se não tivesse, quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho não tem a vida. Tudo aquilo era uma tipologia, tudo. E muitas lições se perdem hoje, por quê? Porque a gente ouve muito uma retórica que é complexa. Ah, isso é do Velho Testamento. É preciso ter muito cuidado, porque o Velho Testamento é toda uma simbologia onde a realidade está diante de nós. O povo de Israel, saímos de onde?
Babilônia. Somos convidados a sair de Babilônia. Eles começam a sua caminhada rumo a Canaã terrestre, perdão. Eles passam pelo mar. E o apóstolo vai dizer que todos foram batizados no mar. Nós, no nosso início de caminhada, somos batizados. Eles recebem luz sobre o santuário, nós recebemos luz sobre o santuário. Eles recebem a lei, nós recebemos a lei. E aí, se vocês forem observar, eles recebem o maná, nós recebemos o maná ou não? Mensagem de saúde. Tudo, absolutamente tudo. Então, tudo aquilo era uma lição. E agora, você tem uma lição primária. Você agora está na frente da entrada do santuário. Se você não tivesse o cordeiro e entrasse, o que acontecia com você? Você era apedrejado e morto. E você não era morto de qualquer maneira. A morte era por apedrejamento. A lição básica inicial é: você ou despedaça-se sobre a rocha, ou finalmente, infelizmente, a rocha vai despedaçá-lo. Por isso as pedras de talentos que cairão finalmente, e as pedras com o peso de um talento, têm exatamente o peso de um cordeiro adulto, curiosamente. Por quê? Porque finalmente a lição é: nós precisamos nos despedaçar sobre a rocha, porque senão finalmente, se nós não tivermos Cristo, nós morreremos nos nossos pecados. A oportunidade sempre foi, e grita aos nossos ouvidos: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que razão morrereis? Ele, quando te comprou, ele te comprou por inteiro. É uma analogia muito simples que se pode fazer. Para as mulheres isso é bastante simples. Uma mulher vai a uma loja, compra um tecido. A irmã foi comprar um tecido para fazer um vestido, uma saia. Você compra, por exemplo, 2 metros de tecido. Chega em casa, quando você vai conferir o que você comprou, tem 1 metro. O que você faz? O que é que você faz? Se você confere a tua compra, você comprou e pagou por 2 metros e você chega e tem só 1 metro lá. O que é que a mulher faz? O que ela faz? Por quê? É um direito que ela tem de exigir tudo. Cristo nos comprou. E nos comprou por inteiro. Com todos os pecados. Todos. E a pergunta é: por que razão então vocês não me entregam o que é meu? Isso é justificação. Jesus grita aos nossos corações dizendo: eu te comprei. Ou você acha que eu não contei os teus pecados? Você acha realmente que eu não sei quantos pecados você tem? Eu te comprei e comprei os teus pecados. Por que você não me entrega eles? Esse entregar, por favor, não entenda o mal. Não é: Senhor, a partir de hoje eu não peco mais. É: Senhor, meus pecados são todos teus. O Senhor os comprou, eu os entrego a ti. Ajuda-me, Pai, a partir de hoje não pecar mais. Vai e não peques mais, foi o que ele disse. Agora, de novo vem a pergunta: vá e não peques mais, é uma ordem ou é uma promessa? É uma ordem e uma promessa. Por quê? Porque aquele mesmo que disse: vai, não peques mais, também diz: podeis vós abandonar o mal, sendo ensinados a fazer o mal? Pode o etíope mudar a cor da sua pele? Pode o leopardo tirar as manchas da sua pele? Assim também vós não podeis fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal. Agora, se nós somos ensinados a fazer o bem, ou buscamos a contemplação de Cristo diária, isso muda. Então as ordens de Deus são sempre, irmãos, promessas habilitadoras. Sempre. Todas as ordens de Deus, todas as ordens de Cristo são promessas que nos habilitam a comprar o que Ele nos deu. Lembrem-se sempre que o poder está na palavra. O poder não está no homem, o poder está na palavra. Quando Jesus diz para você: vai, não peques mais, é uma ordem habilitadora. Na própria ordem dele está o poder para se cumprir o que ele disse. É por isso que ele pode poderosamente declarar-nos justos pela justiça imputada e ao mesmo tempo não estar mentindo. Então, você chega e na frente
porta do santuário, você não poderia entrar porque era apedrejado, mas se tivesse o cordeiro, poderia entrar. Agora, quando você ia entrar, a primeira cor que despontava na tua frente, pelo poder do Espírito, você estaria olhando e veria a cor vermelha. Vermelho. Alguém, por favor, abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 1, versículo 18, e leia em voz alta para nós. Isaías 1, 18. Isaías 1, 18. Quem achou? Pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que seja vermelho como o carmesim, se tornarão como a lã. O 19 completo. Pode ler. Olha, se quiseres me ouvires, comereis o melhor desta terra, mas se recusares e fores rebeldes, serei devorado à espada, porque a boca do Senhor o disse. Amém. Ainda que os vossos pecados sejam como o carmesim, vermelhos, escarlata, serão brancos como a neve. Então a cor vermelha é sinônimo de quê? Pecado. Então você olha a cor vermelha, e o que vocês acham que o Espírito de Deus estaria dizendo para você quando você vê a cor vermelha? Uma vez que a Bíblia revela que o vermelho é pecado. Ele estaria dizendo exatamente o que ele diz ainda nos dias de hoje, porque eu sou o Senhor teu Deus, eu não mudo, diz o Senhor. Então, o Espírito convence primeiramente do... Então você olhava para o vermelho, o Espírito de Deus agora ia trabalhar na tua mente dizendo, você é um pecador. Agora, uma vez que você vê a cor vermelha, e você, agora o Espírito te diz, você é pecador, você pode aceitar ou não. É o trabalho que ele faz inicialmente, é o primeiro trabalho dele, você é pecador, derrubando por terra exatamente aquilo que a justificação pela fé tem que fazer. Lembrem-se de dois homens no templo. Um dizia, Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como os irmãos aqui de Campina Grande. Eu dou dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquele outro, eu faço tal. Aí alguém diz, mas peraí, você está se achando melhor que os outros, por isso, por aquilo, por aquele outro, que é o que ele diria. Qualquer um poderia dizer, desinformado, como ele dizia, né? Eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquele outro. E o outro dizia apenas o quê? Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Qual dos dois desceu justificado? Simples. Aquele que disse, eu sou pecador. Então, no final das contas, mesmo as questões hoje que para nós parecem absurdas ou difíceis de conciliar, no final das contas serão conciliadas pela justificação pela fé. Porque a justificação pela fé equipara a todos nós. Não importa se você crê nisso, se você crê naquilo, no que você crê. Se eu não for um homem justificado pela fé, nada vai me fazer mudar. Porque no momento que eu sou justificado, eu sei exatamente que o meu irmão está no mesmíssimo patamar que eu. E não é porque eu creio no Deus único, porque eu creio no, entende? Em algumas diferenças sobre ele é Deus, ele não é Deus, ele é isso, ele é aquilo, que vão fazer a grande diferença. O que vai fazer a grande diferença inicial, por favor, é a justificação pela fé. Se eu não entender isso, irmão, eu serei apenas um poço de conhecimento que vai apenas me inchar. O conhecimento incha, não é o que a palavra diz? Então eu acabo me achando que sou superior, porque eu tenho um pouco de doutrina a mais do que o meu irmão ou a menos. E eu acho realmente, e por isso vem a briga. Se nós observarmos, amados irmãos e irmãs, as grandes dificuldades no meio leigo hoje, para que não haja uma união, ela está pautada na falta do conhecimento da justificação pela fé.
porque a justificação pela fé, repito, equipara todos nós. Não é melhor do que aquela criança, nenhum de nós, porque todos nós sabemos que, perdoados pelo sangue de Cristo, derramado na cruz do Calvário, não há lugar agora para imaginar que alguém pode ser melhor. Então, num primeiro momento, o Espírito de Deus me convence de que eu sou pecador. Qual é a próxima cor que eu verei? Uma vez que a palavra de Deus, através da cor, te diz, no vermelho, né? Lembre-se que não havia Bíblia na época. Então, Deus vai pregar a sua mensagem de uma maneira, como digo, muito simples, né? Você vê a cor azul. Alguém leia, por favor, Números, capítulo 15, versículo 39. Números 15, 39. Porque, irmãos, convenhamos, você vê a cor azul, e antes disso, o Espírito de Deus te disse, você é pecador. Por isso não se enganem, a verdadeira conversão inicia-se com a certeza de que você é pecador. É por isso que hoje há tantas conversões não genuínas. Por quê? Porque a verdadeira conversão, ela parte do princípio que primeiro você tem que entender que é um pecador. E convenhamos, o Espírito de Deus, além de te dizer que você é pecador, tem que te dizer em que pecado você está. Claro, por quê? O apóstolo Paulo achava que era pecador? Não, o Espírito de Deus um dia mostra que ele é pecador, mas daí para frente ele precisaria entender em que ele pecava. Acharam? Pode ler, por favor, em voz alta. Começa no 38. 38 e 39. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas ponham cordão de azul. E as franjas do serão para que vendas vos lembrei de todos os mandamentos do Senhor, e o cumprais, e não seguirei após o vosso coração, nem após os vossos olhos, pelos quais andais vos prostituindo. E será que nas bordas se fará um cordão azul, para que olhando para as bordas, então você vai olhar, que cor você vai ver ali? A cor que é citada é a cor azul, para que quando olhar essa cor, o que você vai se lembrar? Mas quem é que vai fazer você lembrar dos mandamentos? Amém. O Espírito de Deus. Por quê? Primeiro, ele vai te convencer e depois? Todos os teus mandamentos são justiça. Óbvio. Então, o Espírito de Deus primeiro te mostrou pela cor vermelha, você é pecador. E agora ele te mostra por que e em que você é pecador. Por que você é pecador? Porque transgrediu a lei. Por isso ele te mostra, né, e te convence da justiça. Correto? E aí, uma vez convencido da justiça, uma vez convencido de em que você é pecador, traga isso para hoje. Deus não mudou. O Espírito de Deus está trabalhando no coração das pessoas para que elas primeiro entendam que são pecadoras. Só que o que tem acontecido hoje? As pessoas rejeitam a lei. Como é então que elas vão entender que são transgressoras de uma lei? Como é que elas vão entender isso? Não vão. E quando eu não entendo que eu sou um pecador e sou pecador porque transgredi a lei, eu não tenho, no final das contas, a necessidade de um Salvador. Eu não anelo a justiça que só pode vir de Cristo Jesus, porque no final das contas, o arrependimento é que precede o perdão. Mas eu me arrependo de quê se eu não creio que sou pecador? É por isso, repito, que as conversões hoje não são genuínas naqueles que não entenderam ainda que é pecador e que é pecador porque transgride a lei. Por isso nós somos o povo chamado para ensinar isso, chamado para ensinar as pessoas que Cristo, como a rocha viva, não pode ser recebido pela metade. Na rocha viva estava escrito o quê? O que estava escrito? A lei. Em Cristo, a rocha viva, a lei estava no interior. Quanto amo a tua lei, ela é a minha meditação dia e noite. A lei estava gravada no coração de Jesus. É por isso que a promessa pode se cumprir em nós. Escreverei as minhas leis nos vossos corações.
e em seus entendimentos. Então, quando a gente entende essa realidade, que na rocha viva é que foi escrito pela primeira vez, porque Ele é quem deu vazão completa a isso, nós entendemos por que agora o Pai pode escrever no nosso coração, porque houve alguém que já teve no seu coração isso escrito. Então, você vê a cor, em primeiro lugar, você vê a cor vermelha que diz, você é pecador. Aí você vê a cor azul que diz, você é pecador por quê? É um direito que o ser humano tem de entender por que ele é pecador. É a pergunta que ele fez, Senhor, por que eu sou pecador? Porque transgrediste a lei. Repetindo o que Paulo disse, eu não conheceria cobiça se a lei não me dissesse. É a lei quem diz, repetimos, né, o que é pecado e o que não é, porque senão cada um imagina por si próprio o que pensa que é pecado, né? E aí, obviamente, o Espírito de Deus não vai te convencer de uma justiça que não seja a justiça bíblica, certo? E aí, o tabernáculo farás de 10 cortinas de linho fino torcido, pano azul, púrpura, carmesim, com querubins as farás de obra esmerada, né? A próxima cor, quando você observava isso tudo, era a cor... Onde nós vamos encontrar a cor púrpura? Alguém abra a Bíblia, por favor, no livro de Marcos. Marcos, capítulo 15, roxo, muito obrigado, roxo, cor púrpura é roxo, tá? Marcos, capítulo 15, no versículo 17, por favor. Quem achar, leia para nós em voz alta. Se preferir ler o 16 primeiro, sem problema nenhum, só para a gente pegar a base, né? Então, lembre-se, você via a cor vermelha, depois você via a cor azul, e aí você via a cor púrpura, ou como disse o irmão, a cor roxa, tá bem? Marcos 15, 17. E os soldados o levaram dentro à sala, que é a de audiência, e convocaram toda a corte, e vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça. Obrigado, minha irmã. Que cor aparece aí? A cor púrpura. O manto que foi colocado sobre Cristo, para que ele morresse antes pelo ser humano, era a cor púrpura. Curiosamente, vocês sabem como se consegue a cor púrpura, a cor roxa? Quem sabe? É uma mistura. De que cores? Azul e vermelho, perfeito. É exatamente essa mistura fantástica aqui em Cristo. Porque em Cristo a paz e a justiça se beijaram. Certo? Exatamente o que era necessário, porque o homem peca, transgride a lei. Mas alguém, ou seja, lembre-se, o que é que precisava acontecer com quem pecava? A alma que pecar certamente morrerá. Então, uma vez que você peca, para que a justiça se cumpra, você tem que morrer. Mas em Cristo, isso se encontrou. Por isso o manto foi colocado. Os homens imaginavam que estavam fazendo algo fora da realidade bíblica. Mas no final das contas, a própria coroa de espinhos sobre a cabeça que foi colocada nele, estava sobre a presciência de Deus. Por quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o espinho é pecado. Então a coroa de espinho representava todos os pecados sendo postos sobre ele também. Tudo estava sob a presciência divina. E podem ter certeza, o diabo fez de tudo para que não se cumprisse. Porque o que o diabo queria é que não se cumprisse o que tinha sido escrito por ele. Pensem por um momento, amados irmãos e irmãs, o controle desse Deus sobre o mundo e as lições que ele ensina para nós nos detalhes. Quem sabe alguém diria, né? O irmão Léo na época diria, Léo, vai lá e busca a cruz de Jesus. Vai lá no marceneiro e busca a cruz para crucificar Jesus. O Léo chegaria lá e diria assim, escuta, me mandaram pegar a cruz para ele não conhecia, dizia um senhor Jesus aí, né? Ele não conhecia, e ele procuraria a cruz lá, ele encontraria a cruz e diria, olha Léo, tem uma cruz aqui, mas para um tal de Barrabás, não tem nem para nenhum Jesus aqui, né? Por quê? Porque a cruz não era dele, ele não merecia aquela cruz, ele não poderia morrer numa cruz para ele, porque ele não merecia, ele não tinha pecado, né? Todos esses detalhes mostram como Deus esteve no controle o tempo todo. E isso tudo um dia, irmãos e irmãs, nós vamos chegar no céu pela graça de Deus. E Deus vai te mostrar o esforço que o céu fez para te levar até lá. Os detalhes.
de você, quem sabe, olhar para trás e sentir vergonha do dia que você disse: por que que isso está acontecendo comigo? Né? Por que, Senhor? Quando Deus vem e diz ao seu povo: não murmureis, quando Ele diz a nós: não murmureis, como murmuraram os hebreus do passado, os nossos irmãos do passado, Ele está dizendo, né, em outras palavras para nós: porque tudo que eu estou fazendo para que um dia você esteja ao meu lado no céu. Essa é a grande realidade do plano da salvação. E a gente só murmura porque simplesmente não aceita os caminhos que Ele traça para a gente. Porque é na fornalha da aflição, finalmente, que nós vamos sendo preparados dia a dia. Né? E aí, nós chegamos então à cor púrpura, né? Que é exatamente nessa mistura maravilhosa, né? A justiça e a paz se beijaram, e a gente vai encontrar que em Cristo, né, isso se cumpre. Por quê? Porque no final das contas, irmãos, se há uma palavra que ainda coloca medo no povo de Deus nos dias de hoje, é o juízo. Juízo. Foi-nos apresentado um juízo que coloca medo. Eu sei porque eu convivi com adventistas muito tempo, convivo com pessoas que, por não entender a justificação pela fé, têm medo do juízo. E claro, é dito, o juízo começa pela casa de Israel, isso é um fato. Mas, irmãos, aquele que conhece o advogado que tem medo do juízo? No final das contas, o juízo, irmãos, é simples. Aqueles que me confessarem na terra, eu os confessarei. Então eu pergunto, qual é a razão para que nós tenhamos medo? A Bíblia diz: Deus é amor, e o perfeito amor lança fora o medo. Então, se eu tenho medo, não adianta eu tentar me esconder. O meu medo vem da minha falta de conhecimento de Deus. É por isso que eu tenho medo, porque Deus é amor. E se eu conheço a Deus, por que eu vou ter medo do juízo? Se no final das contas, né, nós somos chamados com uma promessa, onde Ele é bastante claro, pelo menos nisso: aqueles que me confessarem na terra, eu os confessarei diante do meu Pai que está no céu. Então, no final das contas, o teu nome é chamado. Teu nome é chamado. A única diferença está em se Ele vai ou não levantar para defender você. Se confessou Ele na terra, Ele vai te confessar lá, foi a promessa dEle. E se eu conheço o advogado que eu elegi, Cristo Jesus, o nosso advogado, não há por que ter medo. Porque no final das contas, irmão, são os degraus que te levam até lá. O primeiro chamado foi: você é pecador. E aí você diz: não, eu não. Infelizmente você vai ficar no primeiro degrau. Você não entendeu a lição básica. Você olhou a cor ali, o Espírito de Deus te diz: você é pecador. E você diz: não, eu não. Agora, se você diz: Senhor, verdade, eu sou pecador, Senhor. E lembrem-se, inclusive, dessa história, né, lá no Éden. Porque lá no Éden, a pergunta foi: filho, onde estás? E quando finalmente eu pergunto, ali havia um juiz ou havia um pai amoroso buscando seu filho? Ele já havia pecado, nós já pecamos. Havia um pai amoroso buscando o seu filho, como todos os dias Ele faz conosco: filho, onde é que você está? Filho, onde você está? Senhor, agora não, estou atrasado para o trabalho. Filho, onde é que você está? Vai almoçar. Muitas pessoas nem lembram de agradecer ao alimento, e o pai está ali: filho, onde é que você está? Senhor, agora estou com pressa, eu tenho que comer para voltar para o trabalho. Enfim, esse pai amoroso que diz onde está, chega em algum momento para Adão e diz: comeste do fruto que eu te pedi que não comesses? Essa pergunta, irmãos, será que Deus não sabia do que aconteceu? O que é que Deus esperava ali? Só uma coisa: confesse. Apenas confesse, filho, eu já sei, eu já vi. Comesse do fruto. A mulher, culpa da mulher. E é o que nós não podemos fazer. Porque o Espírito de Deus convence você do pecado, não convence o outro.
E finalmente, quando ele vai à mulher, mesmo problema. A serpente. Por que botou a serpente aí? Tivesse colocado a serpente. Então, a ideia é: pecador, eu aceito, Senhor, eu sou pecador, é um fato. E é assim que nós realmente confessamos que Deus é justo e misericordioso. Porque quando você peca, acredite, quando você peca, embora o pecado seja terrível e crucifique novamente o nosso mestre, como Deus diz, você ainda não cometeu o pecado pior. O pecado maior é quando você deixa de confessar. Porque uma vez que você peca e se ajoelha e pede perdão, o céu está observando que você reconhece que o problema não está no mandamento. O problema está onde? Em você. Mas enquanto você não confessa, o inimigo tem armas agora para dizer: está vendo? Não tem como. No momento que um homem ou uma mulher se ajoelham para confessar, o céu está observando. E a tua declaração de amor agora é: Pai, o problema sou eu. Que não se diga que o teu mandamento é injusto. Que não se diga que o teu mandamento não se pode cumprir, Senhor. Problema sou eu, Pai. Que fique claro a todas as hostes celestiais, a todos os mundos não caídos: Pai, eu sou o problema. E Deus é justificado. Porque a Bíblia diz: para que sejas justificado quando fores julgado. E aí está falando do Pai. Porque o mundo espera homens e mulheres que realmente mostrem que Deus é amor e que os seus mandamentos são justiça. Todos os seus mandamentos são santos, justos e bons. Essas declarações têm que partir do lábio desse povo remanescente, porque o céu espera que nós tenhamos a coragem de dizer: teus mandamentos são santos, justos e bons, e o problema sou eu. Mas enquanto a justificação pela fé não operar isso em nós, nós vamos tentar o tempo todo arrumar uma palavrinha que o diabo inventou para quebrar a ideia do perdão. Desculpa. Desculpa. A palavra desculpa não aparece na Bíblia. Aparece a palavra perdão. É uma troca. Você erra, você peca, Deus oferece a justiça dele, conquistada por seu filho, em troca do teu pecado. Dar per, ou dar por. Dar justiça por pecado. Dar amor por ódio. Sempre, o tempo todo. Essa é a troca maravilhosa que Deus propõe. E se nós não entendermos esse ABC do Evangelho, irmãos, e foi esse o problema, inclusive ocorrido em 1888. Para quem consegue crer nos escritos da senhora White, ela diz: nós pregamos tanto a lei até ficarmos secos como os desertos de Gilboa. Tem problema na lei? Nenhum problema, irmãos. Nenhum, imagine. Porém, se você esquece a graça de Cristo, se você esquece como você foi adotado na família celestial, a lei se torna um peso que você não consegue carregar. O guardar a lei é pura e simplesmente o resultado da graça. Esse favor imerecido, longe de ser aquilo que te faz abandonar a lei, é o antídoto contra o pecado. É aquilo que de fato agora se cumpre. Por isso dizemos, irmãos, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso, Deus nos permitindo, nós lemos hoje a lei, por isso falamos das ordens, nós lemos a lei como ordens imperativas puras e simples. Não faças, não mates, não roubes, não isso, não aquilo, não aquele outro. Irmãos, eu lhes digo uma coisa de todo o meu coração: eu fui conseguir entender o amor de Deus um dia que eu caí de joelhos e disse: Pai, eu não quero dinheiro, eu não quero casa, eu não quero carro, eu não quero nada, eu quero entender a tua justiça, eu preciso entender justificação pela fé, Pai. Irmãos e irmãs, quantos aqui de fato já se apaixonaram por um homem, já amaram de verdade um homem e uma mulher? Quantos aqui? A sua esposa, o seu esposo, amaram de verdade, poderiam dizer: eu desde o começo amei a minha mulher, amei o meu. Quem já passou por uma experiência dessa, em que ama o esposo ou a esposa, sabe que quando a gente tem esse sentimento no coração, a grama é mais verde, as flores são mais bonitas,
tudo se faz novo. Tudo se faz novo. É assim que a justificação pela fé opera no coração do homem. Você começa a ver tudo com um colorido mais bonito. Tudo é mais agradável. Você se sente mais seguro, você se sente mais tranquilo em Deus. É esse amor que cativa o coração do ser humano, que dá uma resposta ao céu dizendo: Pai, não importa o que aconteça, Pai, eu quero servir ao Senhor. É o que motivou José a não pecar. Veja que José agora é abordado por uma mulher, e acreditem, era uma mulher bonita. A resposta dele a esse ataque do inimigo é uma só: como cometeria eu tamanho pecado contra Deus? Porque o coração agora freme de amor pelo Pai. Pai, eu não posso cometer esse pecado, me ajuda a não machucá-lo, me ajuda a não ferir teu filho que morreu na cruz por mim, me ajuda a não crucificá-lo novamente. Mas isso só vai acontecer por amor. Da mesma forma que nós, como maridos, deixamos de fazer coisas que não agradam nossas esposas. Assim como nossas esposas deixam de fazer coisas que não agradam ao seu esposo. No final das contas, a pergunta, e a resposta é sempre essa. É uma resposta de amor, irmãos. Pode parecer um chavão, pode parecer a coisa mais simples do mundo, mas a justificação pela fé é, segundo a inspiração, o ABC do Evangelho. Se nós não entendermos o ABC do Evangelho, como é que vamos compor frases espirituais? Se eu não entender o ABC do Evangelho, não aconteceu ainda o novo nascimento. E sem o novo nascimento, irmãos, nós vamos estar lutando dia a dia, tentando o impossível. Tentando o impossível. É o amor que tem que motivar a gente a fazer as coisas para Deus, e não o medo de me perder. Perfeito amor lança fora o temor. Finalmente, uma vez que você viu isso tudo, entendeu isso tudo, e agora você não tem mais medo do juízo. Não tem, porque o Espírito convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas o Espírito de Deus em nenhum momento te convence do pecado para te machucar. É como Paulo diz: eu pensei que era para a morte. Mas para quê? Para gerar uma nova vida. Todos os objetivos de Deus são em prol do pecador, mas nunca para machucá-lo. Será que Deus levantaria o juízo e te falaria de um juízo para te colocar medo? Claro que não. O problema está em nós, que ainda não compreendemos. Eu tenho tido o privilégio de pregar em igrejas evangélicas. Invariavelmente, irmãos, a gente chega e diz: escuta, quem tem fé? Levante a mão os irmãos que têm fé. Muita gente levanta a mão. E aí quando você pergunta: mas a fé vem pelo? E pelo? Ouvir a palavra de Deus. E aí eu pergunto: vocês estão lendo muito a Bíblia então? Muito, porque para você ter fé, você tem que ler a palavra, você tem que ouvir a palavra. E aí invariavelmente descobre-se que nós não temos fé nem do tamanho de um grão de mostarda, é um fato. Jesus disse: se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esse monte, sai daqui, ele passaria para lá. Isso é um convite de Deus aí, convite de Deus de graça, pela graça. Sem dúvida nenhuma, porque a justificação, em primeira instância, a justiça imputada de Cristo é o convite para o céu. E a maioria hoje para no convite. Irmãos, de que adianta recebermos um convite para o céu, se eu não sei nem como entra nele? Nós precisamos do convite. Nós precisamos como se recebêssemos um carro. Você recebeu um carro de presente. De presente. O que você precisa para andar com esse carro? Habilitação. Nós recebemos o convite pela justificação, mas nós precisamos da santificação que nos habilita a fazer bom uso. Mas tudo vem de Deus. Essa é a confusão. Não, a justificação vem pela fé e a santificação vem pelas obras. Não é assim, irmãos. A santificação é o que Cristo faz em você. E a justificação é o que Cristo fez por você. Cristo fez por nós. A sua justiça nos é dada como um presente, imputado. Simples. O que é imputar?
Você pega uma tomada, você quer que funcione a câmera, né? Você precisa imputá-la. A partir do momento que nós somos imputados em Cristo, imediatamente nós começamos a receber a energia, que é o Espírito de Deus, é a energia, é o poder, é a influência de Deus, e começa a operar em nós essa mudança. Então eu sou imputado primeiro, eu sou declarado justo, e depois eu vou sendo tornado justo. Primeiro eu sou declarado filho de Deus, pelo que Ele fez por mim na cruz do Calvário. E aí começa o segundo processo, que é a justiça comunicada. Eu começo a receber essa comunicação diária, e essa comunicação ela é acelerada ou não, dependendo do quanto eu me alimento. Isso é, obviamente, a justificação e a santificação. A gente vai falar, Deus nos permitindo, um pouco mais sobre isso. Então, uma vez que isso tudo ocorre, você entrava, colocava as mãos sobre o cordeiro era degolado, você confessou ali os seus pecados. Quando você voltava as costas para sair, que cor era vista agora? Pois não? Pois não? Por não? Claro. Claro, por favor. No capítulo 17 de Apocalipse, no verso 1, o anjo chama João para ver um julgamento ou a condenação da prostituta. Ótimo, e ali vai... Porque ele está vestido assim, no verso 4, e achava-se a mulher vestida de púrpura, né? Sim. E de escarlate. Pecado. Isso é bem impressionante. O texto de Marcos diz que quem vestiu de púrpura para o julgamento dos homens de ligação foi Roma. Os soldados romanos. Isso. E agora a figura de Roma é que está sendo volta novamente. Com a mesma cor. Né? Isso. Amém. Julgamento. Perfeito. Só que o julgamento dela é para a condenação, porque ela está de vermelho também. Muito bem. Perfeito. E há uma outra analogia aqui, foi bom, irmão Fábio Amaro, ter puxado, irmão, obrigado. Há uma outra analogia aqui que é porque às vezes a gente também faz essa confusão, irmãos. Lembrem-se de Paulo, tá? Paulo, quando fala da carta aos Romanos, diz: quanto a mim, estou pronto para vos apresentar o Evangelho a vós que estáis em Roma. A vós que estáis em Roma. Pergunta, irmãos, nós estamos em Roma? Sim e não. Depende. Qual é a tua visão de justificação pela fé? Lembre que se por um lado Jesus foi vestido de púrpura, mostrando, né, o que aconteceu ali, a verdadeira justificação, ela deve mostrar, né, a palavra de Deus nesses moldes. Mas essa igreja prostituta, ela se veste de púrpura porque ela apresenta ao mundo uma falsa justificação. E essa falsa justificação é a justificação que tem base no quê? Nas obras. Obras. Entende? Por isso a condenação também dela, e por isso ela se veste de púrpura. Ela apresenta ao mundo uma falsa justificação. Lembrem-se que Lutero, qual foi o tema de Lutero contra a igreja romana? Justificação. E qual foi o livro que ele usou? Romanos. Né? Então, nós vamos entendendo também que se há, obviamente, uma justificação verdadeira, tem que haver uma justificação falsa, porque o inimigo, finalmente, não cria nada. O inimigo não tem capacidade criativa. O que é que ele faz? Ele copia, e faz o que com o que ele copia? Inverte, distorce completamente, né? Então, até nesse momento, irmãos e irmãs, né, nós seremos, e a gente sabe que vai ser assim, nós seremos até combatidos, né, porque estamos buscando a unidade do povo de Deus, uma unidade que, convenhamos, Cristo está esperando há muito tempo, e nós seremos inclusive acusados, não tenho dúvida disso. Mas a pergunta é, irmãos, o que é o ecumenismo hoje? O ecumenismo que ocorre hoje, esse ecumenismo mundano, é tão somente uma falsa, né, uma falsa unidade, uma falsa união, que o inimigo, obviamente, sabendo que as palavras de Cristo, né, estão buscando um cumprimento no meio do seu povo, Pai, que eles sejam um como eu e tu somos um,
o inimigo deu o seu cumprimento e hoje, obviamente, ele tem, né, uma falsificação da verdadeira unidade que tem que haver entre o seu povo. Por isso nós temos que estar preparados, irmãos, para que, ainda com nossas diferenças, né, fechar de uma vez por todas, né, as nossas bocas, para que não repitamos os pecados do passado, as falhas dos irmãos do passado. Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou desse, eu sou daquele. Ah, eu sou do Fábio, eu sou do irmão Antônio, eu sou do irmão tal, eu sou do irmão Rogério, eu sou do irmão, né? Nós precisamos entender que todos somos de Cristo mesmo, não é uma retórica só. Ah, se o irmão disser eu, né? Não, nós estamos todos trilhando esse mesmo caminho, né? Eu conheci o irmão Fábio praticamente agora, mas irmãos, eu tenho ficado impressionado, falei isso para o irmão Antônio, tenho falado para o irmão Paulo, eu tenho ficado impressionado, ou ele roubou metade do que eu escrevi, ou eu roubei dele, eu não sei finalmente quem roubou de quem, porque é impressionante o que eu leio das coisas do irmão Paulo. Eu digo, mas isso aqui parece que fui eu que escrevi, coisas assim, detalhes, irmãos, simplesmente é o mesmo Espírito, ponto final. O Espírito está nos levando, nós pensamos igual. Eu leio o material do irmão Paulo, eu vejo que nós pensamos iguais, e tem, claro, diferenças, nem poderia ser diferente. A minha escola foi uma escola completamente diferente dos irmãos aqui, mas esse acolhimento que temos entre irmãos, de poder chegar na casa, né, do irmão Antônio, nunca vi esse irmão na minha frente, eu chego ali, é como se eu o conhecesse há anos. Eu vejo os irmãos, eu saio daqui, o coração dos irmãos, o olhar dos irmãos, o rosto dos irmãos, fica gravado na mente da gente. São de fato irmãos na fé, e isso só Deus pode fazer, né? A gente sai, a saudade dos irmãos, né? O pastor me ligou esses dias, eu estava lá em Cascavel, me ligou, irmão Rogério está vindo para cá. Eu até tentei botar no Viva Voz depois para a irmã, para minha esposa ouvir, né? Porque a minha esposa queria vir também e já, né, fala. Irmãos, isso é fantástico, irmãos, né? Isso é um presente maravilhoso que Deus nos dá. Nós não podemos, entende, atrapalhar a obra de Cristo por pequenas coisas, não podemos, né? Então, irmãos, se existe um ecumenismo falso, tem que haver o verdadeiro. tem que haver o ecumenismo verdadeiro. Perfeito. E não é só, irmãos, né? Não é só isso. Se o ecumenismo falso está ganhando nuances agora mundiais, é porque o movimento de Deus tem que iniciar, irmão, porque eles estão muito avançados. Na verdade, como se colocou no vídeo aí, que só imita aquilo que deu certo a parte de Deus, né? Porque o ecumenismo verdadeiro já existiu na igreja. Sim. Tudo que eles eram em comum. Amém. Perfeito. Então ele só inventou que deu certo lá do lado errado. Claro, perfeito, óbvio, né? Tudo assim. E outra, né? Nada de novo debaixo do sol. Se nós não estamos vendo, por exemplo, né, algumas ações, é simplesmente porque nós ainda não temos os nossos olhos completamente abertos a essa realidade, né? Então, obviamente, quando a própria justificação, por exemplo, nós vemos, né, até nós falávamos sobre o acréscimo de luz, que até nisso o inimigo trabalha, né? Aquilo que nós vemos hoje como acréscimo de luz, a igreja infelizmente tem usado, né, como uma deturpação da luz, né? Acréscimo de luz é acréscimo de luz. A luz nova não vai derrubar a antiga de maneira nenhuma, né? Jamais. Então, hoje nós seremos e somos bombardeados com uma série, né, de não só influências, inclusive judaizantes, né, que vem no meio do povo de Deus, como babilônicas. E nós precisamos estar preparados, porque tudo está escrito. Paulo enfrentou os judaizantes. Eu lia Paulo e eu dizia, mas senhor, mas judaizantes, como é que esses judaizantes como é que eles vão reaparecer? Já estão aí, né? Com o sábado lunar, com uma série de coisas aí vindo, que nós precisamos realmente nos preparar, né? Bom, uma vez que isso ocorria, né, você virava, e agora, né, o linho fino, branco, que era o que você via, dizia ao teu coração as palavras de Cristo, quando ele finalmente, né, curava. E sempre que Cristo curava, né, a grande lição e o grande dom que ele queria dar era o perdão. Por isso nós ouvimos, né, vá e não peques mais.
que é exatamente quando você confessava os pecados sobre o Cordeiro, ele era degolado, né? Cristo morria por você ali, simbolicamente, e agora vá e não peques mais. Ou seja, né, Jesus, lembra o que ele dizia? Vê que já estais limpo, vá e não peques mais, para que não te suceda algo pior. Já estais o quê? Branco, já estais limpo, já estais puro. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, se tornarão brancos como a branca lã, né? Esse tema da justificação pela fé, então, ele é um tema que realmente penso que deve nos cativar. Nos permitindo Deus, nós estaremos amanhã apresentando isso à luz de Gálatas, que foi o grande problema adventista. O problema adventista não foi Romanos, foi Gálatas, né? Aqueles que estudaram 1888, creio que já conhecem, né, um pouco dessa história, e nós vamos ver como a história se cumpriu, infelizmente, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, a igreja que foi chamada para levantar de fato, né, o estandarte primário da justificação pela fé, que é finalmente, né, a mensagem que vai iluminar o mundo com a sua glória, para aqueles que realmente conseguem ver, né, a terceira mensagem do livro de Apocalipse, né? Esse é o nosso chamado, irmãos. Se nós não entendermos a justificação pela fé, se nós não pedirmos a Deus sabedoria para entender isso, nós vamos estar constantemente remando contra a maré. É preciso realmente que essa mensagem, ela ainda faça um trabalho no nosso coração que não foi feito. Realmente a gente poder descansar em Cristo, sabendo que as obras são sempre o resultado da justificação e nunca o meio para alcançá-la, né? O favor imerecido de Deus é dado como uma graça para que nós possamos, né, de posse dessa graça, de posse desse favor imerecido, de fato fazer as obras que Deus coloca sobre nós. Amém? Na palavra de Deus está escrito que nós devemos compartilhar o que recebemos. Assim, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho.